em Gilboa, e nós vemos Saul tristemente perder para os filisteus, ali no Monte Gilboa, e todos os da casa de Davi, entre aspas ali, morrerem lutando contra os filisteus. E eles tomaram grande parte das terras da nação de Israel. Mas agora vemos que Davi vai enfrentá-los. Vejamos como Davi vai enfrentar esses que querem acabar com a nossa alegria. Vendo que nós alcançamos uma posição, nós vamos muitas vezes atrair pessoa que faz encantamento, bruxaria, né? Veja aí no verso 21, né? Quando Davi vence o primeiro embate, aí eles recolhem os ídolos. Porque essas pessoas que você vai enfrentar, quando você for colocado numa posição, no pastorado, exercendo o ministério, dentro daquela empresa, Deus coloca estrategicamente você em certas regiões, num casamento, nas relações interpessoais. Você vai lidar com um tipo de gente que tem ídolo. Né? Os soldados faziam marcas na pele, porque faziam um pacto para ir com o corpo fechado na guerra. Invocavam seus deuses antes de pelejar contra o povo de Deus. Por isso que o nome do Senhor dos Exércitos é citado aqui. No plano espiritual vão haver batalhas espirituais. Você tem que estar em harmonia com a vontade de Deus. É muito importante isso. Então fizeram os 5 generais, os 5 reis das cidades dos filisteus, vão se organizar, vão invocar os seus deuses e empreenderem numa batalha contra Davi e o Senhor dos Exércitos, Deus Altíssimo. Vejam no verso 18, os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Quando falam espalharam, é porque você imagina o tamanho do exército. 5 cidades-estados, Gad, Gaza, Ascalon, Ecrom e Asdod. 5 cidades-estados com seus exércitos, vindo para arrepiar, para desbaratar Davi, tirá-lo da posição. E agora que eles haviam derrotado os jebuseus, né, porque aqui é um negócio muito importante, por isso que Davi já parte logo, isso é muito importante. Davi parte logo no início que ele é consolidado como rei, em derrotar os jebuseus. Se ele não derrota os jebuseus iam se unir aos filisteus para acabar com a vida de Davi. Os jebuseus aqui já não são mais problema. Jerusalém foi conquistada. Então eles se juntam ali em Refaim e tentam fazer uma política de medo, tentam inflamar medo no povo de Deus. Mas veja o que Davi faz. Primeira coisa que ele faz, seus servos dizem: Davi, eles estão organizados lá no vale de Refaim, é uma multidão, parecem gafanhotos, são 5 generais das 5 cidades-estados dos filisteus, eles vêm contra nós, Davi. E aí veja que Davi, ao ouvir a notícia, então Davi consultou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu entregarás nas minhas mãos? E o Senhor respondeu a Davi: ataca, pois entregarei os filisteus nas tuas mãos. Com todo o aparato de guerra que os filisteus possuíam, dominavam tecnologias de manufaturas, carros de ferro. Veja que Deus está dizendo: isso não é nada para mim. Ataca, Davi, ataca, porque eu vou te dar a vitória e os filisteus não serão mais os mesmos. Veja como se desenrola o texto. A importância de consultar ao Senhor antes dos empreendimentos, antes das alianças. É muito importante consultar ao Senhor. Se você tem dúvida, alguma insegurança, não responda de imediatamente. Vá orar, vá consultar ao Senhor para depois responder. Porque saiba, quando você firma uma aliança, ocorrem alianças de ânimos, de sentimentos, de cultura, de bagagem cultural do passado e do que será no futuro, desdobramentos de uma aliança. Isso é muito importante. Existe no plano espiritual aqui agentes espirituais. Por isso que Paulo fala: não entre em aliança sentimental com pessoa de jugo diferente, de religião diferente. Nós estamos aguardando o arrebatamento. Nós cremos que ao homem cabe uma só morte, depois disso o juízo. Você esperando o arrebatamento e o teu cônjuge esperando reencarnação pela madrugada. Olha só com quem você está se unindo, né? Muitas vezes forçado pela paixão, pela obsessão por sentimentos que não vêm de Deus.
Controle os seus sentimentos. Invoque a interferência do Senhor para as suas batalhas e empreendimentos. Então Davi foi para Baal-Perazim e ali os derrotou. E disse: o Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, como as águas romperam barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Veja como as regiões muitas vezes eram edificadas a demônios. Imagine como Baal e Aserá, sua amante, que era a deusa da guerra, foram invocadas naquela região. Os soldados faziam pactos e cortes na pele, tatuagens na pele, em pacto com essa deusa, a deusa Aserá, a deusa da guerra. Veja como Davi compara a sua vitória. Você já viu aquela imagem das enchentes, das chuvas torrenciais ali, destruindo as habitações, as moradias ali nos morros do Rio de Janeiro? É uma cena impressionante, né? Uma vez eu via lá um senhor falando: olha, meu imóvel, eu filmei o meu imóvel, R$500 mil eu gastei para construir aquele imóvel lá naquele morro ali, na Tijuca ali, e com a chuva veio o imóvel, veio descendo, a força das águas derrubando o imóvel daquele, a casa daquele homem, né? Destruindo os barracos, destruindo as moradias. Davi fala aqui que ele viu como uma grande onda inundando o exército do inimigo. Parece até a vitória de Baraque contra os carros de ferro de Cícero. Faz um ribeiro transbordar. Deus concede força aos exércitos de Judá, os exércitos de Israel. E os filisteus são derrotados, partem em retirada, se fingem de morto, fogem, disfarçados, dissimulados, né? Veja no verso 21. Os filisteus deixaram ali os seus ídolos, e Davi e as suas tropas os levaram. Lembra que eu falei? O inimigo vem contra a tua vida, e ele vai vir o ano que vem munido desses ídolos, munido desses demônios. Vai haver batalha espiritual, o inimigo vai vir com tudo contra você, invocando os seus demônios, os seus deuses. Paulo fala que ídolos são demônios. Eles vão vir com ídolo para cima de você. Aí eles perdem a primeira batalha e Davi recolhe o anátema. Taca fogo em tudo, destrói. Isso aqui é tudo troféu de guerra. E o troféu de guerra vai ser queimado diante de Yahvé, o Deus Altíssimo. Queima, destrói tudo isso aí. Né? Igual Jericó. Não fica com nada do anátema. É maldito. Por mais que seja feito de ouro, o ídolo é feito, queima, taca fogo. O anátema era sob orientação de Deus, coisa consagrada a Deus e coisa consagrada para destruição com fogo. E aí veja no verso 22, os filisteus voltaram a subir e se espalharam pelo vale de Refaim. Notou? O inimigo não se dá por vencido. Alguns corpos cambalearam, ídolos foram queimados, mas eles fazem uma segunda tentativa, como destruíram Troia, a cidade de Troia, né? O inimigo pensou que o inimigo havia entrado em seus barcos, nas suas embarcações e ido embora e deixado o presente do cavalo de madeira, né? E o cavalo foi colocado para dentro da cidade de Troia, a lindíssima cidade de Troia, e lá dentro do cavalo tinham soldados, né? Inimigos. E aí, conforme o povo começou a festejar que o inimigo havia ido embora, entrado em suas embarcações e ido embora, aí depois, quando o povo estava embriagado ali, eles saíram de dentro do cavalo, abriram os portões da cidade, fizeram sinal aos exércitos inimigos e conquistaram a cidade amada. Davi, quando derrubou o gigante, ele sabia, a pedra ficou fincada na testa, mas essa praga está vivo. Está vivo sim, porque ele invocou Beelzebu, ele invocou um monte de demônio que dava força para ele nas batalhas. E ele não perdeu tempo. Se a força voltar, volta sem cabeça. Já correu para cima do inimigo e ó, decepou a cabeça do gigante como um troféu de guerra. Tá entendendo? Então veja que eles vêm de novo, se espalham novamente, tentam um segundo ataque. E Davi tornou a consultar ao Senhor. Notou? Olha a importância. Veja o que Davi está ensinando. Vão surgir novas, diversas batalhas contra o povo de Deus no ano de 2026. E o inimigo vai voltar a atacar.
às vezes te pega desprevenido, você já está cantando vitória, a cabeça do inimigo não foi cortada, ele vai vir de novo, ele vai tentar de outra forma, ele vai agir com outros meios, com outra estratégia, mas diante da segunda incursão do inimigo, mesmo que nós sejamos fracos, se nós buscarmos força no maior de todos, o Senhor vai intervir, e Ele vai falar bem claramente como vai ser a vitória. E Davi tornou a consultar o Senhor, consultou ali, chamou o sacerdote Abiatar, com certeza ele lançou o Urim e Tumim, as pedrinhas místicas que representavam, da estola sacerdotal, que representavam o sim e o não, e ele tece ali as orientações. Veja, o Senhor respondeu: não subirás, mas dá a volta por trás e ataca em frente às amoreiras. Então ele fala: Davi, é o seguinte, você vai atacar por trás, deixe eles avançarem dentro do território, e quando chegar ali perto das amoreiras, você vai atacar por trás, no momento exato em que você ouvir as tropas celestiais por cima da copa das árvores. Olha que coisa maravilhosa, mostrando para nós que existe uma batalha no campo, uma batalha espiritual, os anjos do Senhor, as hostes do Senhor, esperando a ordem dos seus anjos guerreiros, dos seus comandantes. Ataca a capetada, ataca os demônios que foram invocados para dar vitória ao nosso servo, ao servo do Senhor, lá no plano físico. E Davi faz isso, né? Veja a orientação, como ela é específica no verso 24. Quando ouvires o estrondo da marcha pela copa das amoreiras, tu te apresentarás, pois é o Senhor que sai adiante de ti para ferir as tropas dos filisteus. Olha, a batalha não é tua, Davi, é minha. Essa jirá é minha, eu que vou pôr por terra. No segundo ataque eles vão reconhecer que eu sou Deus, eu vou derrotar toda a força dos filisteus no segundo embate. Agora eles vão ver que eu sou Deus. Vai ser uma vitória efetiva, definitiva contra os filisteus. E aí veja no verso 25. Então Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Expulsou o inimigo, pôs o inimigo agora sob pesada tributação. Vocês serão servos do povo de Deus e vocês não serão mais uma ameaça. Glorificado seja o Senhor Jesus Cristo, que você possa entender que muitas pelejas no plano espiritual hão de ocorrer, e para isso você precisa estar invocando ao Senhor, adorando ao Senhor no seu poder, consultando ao Senhor, buscando a intercessão em clamor, suplicando. Nós estamos vendo a situação que o país está, e nós estamos vendo isso. O povo tem se colocado em oração, em clamor e em busca, e Deus já está mexendo nas coisas, Deus já está mexendo nos agentes, e nós já estamos começando a ver a luz de esperança. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, nosso advogado, o médico dos médicos, nosso Goel, santo protetor. Que Deus abençoe você grandemente neste ano de 2026, e que esta passagem sirva de ilustração, motivação e orientação para a tua vida em 2026. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, te acompanhe e te conceda a vitória e o sucesso. Glórias ao Senhor Jesus Cristo.